Itaquaquecetuba lançou o Guia sobre Autismo para as Famílias. Esse é um material inédito no município. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a educadora Carolina Saraiva Gonçalves e também ela que é a autora desse material. Carolina, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigada, boa tarde. Carolina, queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, eu vou mostrar para vocês. Esse é o guia que está sendo distribuído, né, para as famílias ali dos alunos da Rede Municipal de Ensino, é isso, Carol? Isso mesmo. Esse é um material que ele foi desenvolvido exclusivamente pela Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba. E eu queria começar esse bate-papo, Carol, sabendo um pouquinho de você, como que é o seu trabalho, você que trabalha no Departamento de Educação Especial, não é isso? Isso, eu sou professora de educação infantil, eu trabalhava numa creche, desde 2018 eu entrei no último concurso na creche, e aí eu tive diagnóstico na minha família de autismo e comecei a estudar. E através disso comecei a ajudar as famílias na creche e fui tendo esse olhar e fui convidada para trabalhar no departamento. E aí lá o que eu faço? Eu sou referência da educação especial de todas as creches, as municipais e subvencionadas. A gente tem uma equipe onde as gestoras da escola, elas nos informam que tem alguma criança que está com investigação, está com um comportamento diferente. Aí a gente faz essa investigação, faz o encaminhamento para o neuro, a gente tem um neuropediatra que atende lá no departamento, tem o neuro da saúde, a gente dá os encaminhamentos. Então eu acompanho a criança desde a observação dela na creche até a criança ser laudada e ir para as terapias. E nesse trabalho de investigação, também é muito importante o olhar do profissional da educação, né? Porque ali numa sala de aula ele vai ter uma média, né, daqueles alunos ali. Então, se tem um aluno que se sobressai muito em determinado comportamento, aí que vocês conseguem identificar mais ou menos isso? Sim, a gente costuma dizer que o professor tem um feeling muito bom das crianças. Quando o professor percebe que tem algo errado, vai ter alguma coisinha. A gente só precisa lapidar, ver o que realmente essa criança tem. Aí a gente pede um relatório e através daí a gente faz os encaminhamentos. Carol, você estava nos contando, você já está há 5 anos na educação, né? Eu queria que você contasse para a gente sobre a sua percepção em relação ao aumento de casos de crianças especiais, né? Com algum tipo de comportamento, né? Ou com autismo, ou com alguma outro diagnóstico, né? Como é que isso tem aparecido na educação nos últimos 5 anos? Tem aumentado muito o número de diagnósticos de crianças laudadas. Antes, acontecia assim, da gente ter a criança, mas não chegava a fechar um laudo. A gente não sabia. Enquanto professora, a gente observava que aquela criança tinha algo diferente no comportamento dela, mas a gente não conseguia fechar um laudo. Hoje, na mesma forma que cresceram os casos, cresceu também a nossa rede de apoio, cresceu também as formas de trabalhar diante dessa situação. Bacana. E aí eu queria que você falasse como surgiu a ideia de fazer um guia, né? E o interessante é que esse guia, ele tem como foco as famílias, né? Aqui ele todo foi trabalhado, né? Foi pensado nas famílias, não exatamente na criança, né? Ou, enfim, mas como a família receber ou identificar o diagnóstico, é isso? Isso. Esse guia foi pensado assim, nós tivemos o feeling de trazer algo que fosse didático, algo simples para as famílias poderem entender de forma bem prática. Não precisa se debruçar em muita leitura, algo muito teórico. São palavras simples, de fácil entendimento, que a família pega um laudo. Eu acompanhava um neuro no departamento. Muitas vezes a família sai, ela não sabe o que é aquele F84, TEA, autismo. Então a gente tentou simplificar isso e a comunicação nos ajudou, colocou de forma bem clara, bem lúdica, para que as famílias pudessem ter acesso ao que é o autismo, o que fazer, quais são as características, como ajudar, o que fazer em caso de crises. Legal. Um dos temas que eu tô até vendo aqui, gente, olha, na página 7, o livro, essa cartilha, ela é assim, olha, eu vou colocar na parte de dentro para vocês verem, ela é bem didática mesmo, ela tem alguns tópicos, né, simples, de um entendimento mais simples, e aqui eu vou dar alguns
sinais aqui que eles colocaram, por exemplo, sinais de alerta nas habilidades sociais. Então, se a criança fica muito tempo sozinha, não compartilha interesse com os outros, dificuldade para entender o sentimento da outra pessoa, só interage para atingir um objetivo, evita esse contato visual e físico, não dá tchau. E é uma característica das crianças que a gente sempre ensina, né? Assim, sim, olha, dá tchauzinho. Ele não dá tchau e nem imita até os 12 meses de idade e também não faz laços de amizade. São sinais que a família consegue identificar no dia a dia, né, Carol? Sim, justamente. A gente trouxe esses sinais que as famílias elas podem observar. Muitas vezes a queixa vem também da família. As famílias nos procuram falando, eu observei que meu filho tá empilhando brinquedo, tá alinhando objetos, não dá tchau. Então a gente já vê que são sinais e a família tendo esse conhecimento fica mais fácil. Partir pela mobilização da família, você acha que tem um resultado? Que tipo de resultado que vocês esperam que a criança tenha, na verdade? Quando a família aceita, a gente tem um resultado muito maior. É muito importante a família aceitar, a família procurar ajuda ou aceitar receber a nossa ajuda. Porque quando a família não aceita, a criança ela perde muito tempo que ela poderia estar sendo estimulada, perde esse tempo de intervenção precoce. E nesse sentido, Carol, como que é esse termômetro? Existem famílias que ainda não conseguem aceitar esse diagnóstico? Existem. Para a família, é como se fosse um luto. Um diagnóstico de autismo, a família entra em processo de luto. Então, muitas vezes a gente precisa apoiar, orientar, conversar com a mãe, que o diagnóstico do autismo não é uma sentença, que ela procurando ajuda, a criança vai ter qualidade de vida e ela também. Mas precisa dessa ajuda, precisa dessa intervenção. É importante destacar, Carol, e eu queria que você explicasse também para quem está nos vendo, porque o autismo ele tem diversas características e alguns níveis também, né? A gente tem desde um nível mais severo, mas também os níveis um pouco mais leves, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho quais são esses níveis, né? E o que é importante a família observar. Hoje, dentro do espectro, a gente fala em nível 1, 2 e 3. É como se fosse um guarda-chuva, que aquilo que antigamente chamavam de Asperger, todos os níveis de autismo estão ali. Então, o nível 1 é a criança que ela tem menos comprometimento, é aquela criança que as pessoas costumam dizer, nossa, nem parece que tem autismo. Que a criança fala, ela tem as habilidades, só que quais são as dificuldades? A criança ela não tem aquele traquejo social quando ela está no nível 1. No nível 2, a criança ela costuma ter um certo comprometimento de fala, tem mais dificuldades nas interações. No nível 3, que é o antigo severo, a criança ela tem a fala bem comprometida, são crianças que demoram mais tempo para desfraldar, crianças que não têm noção do perigo, que se machucam, é isso. E aí, essa criança ela também pode percorrer esses níveis, ou seja, de repente uma criança que poderia ser enquadrada no nível 2, ela chegar no nível 1, ou fazer o caminho inverso? Sim, nós já vimos casos de criança que estava no nível 3, né? Com muita intervenção, a criança conseguiu mudar para o nível 2. Já vimos casos de criança nível 2 e subir para o nível 3, pela falta de intervenção. Ou seja, isso que você coloca pra gente é exatamente isso, que não dá para deixar somente o tempo agir. A família tem que estar comprometida nesse processo, né? Sim. Precisa de muita terapia. Os autistas eles precisam de muita repetição para aprender. Uma coisa que uma criança típica, ela aprende, você explicou 1, 2 vezes, ela aprende, a criança autista ela precisa de mais repetições, de mais tempo. Entendi. Carol, e você que foi a autora desse guia, o que você espera? O que você tem assim no seu coração quando você estava escrevendo esse guia? O que você gostaria que chegasse aí até as pessoas? Eu espero que cada família que receba o diagnóstico e que tenha acesso à cartilha consiga entender o que é o autismo, que não é uma sentença, que ela não precisa sofrer com isso, que ela pode correr atrás, procurar um tratamento, que a criança vai ter uma vida boa. Eu acho, e eu vou até além, viu, Carol? Se você me permite, porque quando você, e até a partir da sua primeira fala, você tem uma pessoa na sua família
né, que tem autismo, esse envolvimento da família ele é essencial para que todos tenham conhecimento de como lidar com essa criança, com esse adolescente, ou seja, até um adulto, né? Isso ele ajuda também a orientar não só aquele núcleo familiar mais restrito, né, de pai, mãe, os irmãos, se assim tiver, os avós, mas ampliar para a família de uma maneira geral, né? Sim. O que a gente costuma dizer é que quando uma pessoa recebe o laudo de autismo, ela costuma estudar e procurar saber sobre, e a partir daí você se torna um disseminador de conhecimento. Porque aí você vai ensinar outras pessoas que também não sabem o que é e vai ajudando, vai compartilhando esse conhecimento. Essa foi a nossa intenção, que as pessoas consigam ler rapidinho e entender o que é, ver as características e poder lidar com elas da melhor forma possível. Eu vou te fazer uma declaração agora aqui, Carol, porque na sala da minha filha, de 6 anos, ela tem um colega que é autista. E hoje ele está numa situação muito melhor, inclusive ele é o melhor amigo dela hoje em sala de aula. E quando eu me aproprio desse conhecimento e eu consigo explicar para minha filha algumas características dele e quais são as limitações dele, e ela entende e tá tudo bem, porque para criança, gente, tá sempre tudo bem, assim, eles têm um nível de compreensão muito maior do que o nosso, ajuda tanto nesse processo. Então, se você sabe também, você que está nos ouvindo nesse podcast, e você sabe que na sala do seu filho tem um colega, ou de repente você tem uma pessoa no seu ambiente de trabalho que também tem autismo, é muito válido, né? Pra gente saber como que você consegue lidar, né? Sim. Como você consegue... Eu nem digo lidar, que eu acho que essa palavra não é apropriada, mas assim... se integrar dentro desse universo. Se apropriar disso. Exatamente. E Carol, para quem quiser ter acesso a essa cartilha, como é que vocês estão fazendo essa distribuição? Nós temos a cartilha na versão digital, tem o link no site da Semect, acho que a gente pode deixar. E a gente estava enviando ela também em PDF para as famílias, e quem quiser pode nos procurar no Departamento de Educação Especial, que a gente está fazendo entrega para as famílias. Legal. Carol, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região, e aí eu vou deixar esse espaço para você dar um recado aí para quem está nos assistindo, de repente que tem uma pessoa na família ou está com uma suspeita, está com dúvida e tem essa suspeita do diagnóstico. O que você pode dizer para essa pessoa? O mais importante nesse momento é pecar pelo excesso. É melhor que a gente peque pelo excesso e de repente não ser nada do que deixar para depois e a criança não ter a intervenção adequada. Isso é de suma importância, que a família procure, se a criança estiver na escola, a família procure a escola, procure ter uma intervenção, né, enquanto é tempo. E nosso agradecimento para o prefeito, para a secretária Maria Cristina, para a Késia, que tornaram isso possível, os investimentos. Antes a gente não tinha acesso a tudo isso e agora a gente tem sido incrível essa crescente, né, da educação. A gente poder fazer tudo isso por essas crianças é fascinante. Eu vejo assim e eu fico emocionada, em êxtase, de ver quantas crianças a gente está podendo ajudar com esse projeto. Carol, só para a gente finalizar, em Itaquaquecetuba, mais ou menos um número aí de crianças que se enquadram nesse aspecto autista? Aproximadamente 700 crianças. Então ele é um número expressivo, e como a gente estava conversando até nos bastidores aqui, ele é um número que ele é atualizado diariamente, né? Sim. Esse número ele está sempre mudando, porque quando a família passa pelo médico, que a família leva o laudo para a escola vai atualizando o sistema. E no departamento nós temos um neuro que atende a cada 15 dias. De cada 12 crianças que vão na consulta, às vezes 9, 10 saem diagnosticadas com TEA. Então esse número está sempre mudando. Ok. Carol, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Pod da Região, viu? Obrigada, eu quem agradeço o convite. Vocês que nos acompanharam aqui nesse podcast, a gente falou sobre o lançamento que Itaquaquecetuba fez, a Secretaria de Educação, sobre este guia, que é o Guia sobre Autismo para as Famílias. O material que ele foi tudo elaborado pela Secretaria de Educação, pela Carol, que esteve aqui com a gente nesse podcast, que você pode acessar pelo site da Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba, porque lá ele também está disponível. E por hoje nós ficamos por aqui. Portal da Região, a notícia que você precisa.